Boa noite, queridos amigos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Meu muito obrigada a todos que estão aqui, né, hoje nos ouvindo, que estão aqui nos assistindo. Hoje eu estou sem máscara, né, a pedidos. Disseram, Tayane, tua voz fica estranha de máscara, mas eu queria dizer a vocês que não é a máscara, é a minha voz, tá? Mas tudo bem, estou sem máscara. Vamos fazer esse teste. Bom, queria agradecer aqui a Presentes e Companhia, né, a nossa querida Rogéria. Muito obrigada, amiga, pela sua ajuda, pelo seu patrocínio. Obrigada também a Elisama do Garden Mercantil, que fez aí 6 meses, né? Que está funcionando lá no loteamento Gardenville. E é um investimento muito interessante, principalmente para as pessoas que moram lá, mas para todo mundo. Ela entrega em toda a Várzea Alegre. Então, muito obrigada, Elisama. Muito sucesso, que aí o Garden faça 60 anos. Né? A Eliarte Artesanatos, né, de Laís, da minha amiga querida, minha irmã, muito obrigada, Lala, por nos apoiar, por sua causa nós conseguimos botar esse programa no ar, muito obrigada. Sigam a Eliarte Artesanatos no Instagram, tá? É uma lojinha 100% online e todo o trabalho dela é feito à mão, é realmente artesanato, é um trabalho de muito amor, é muita dedicação, é tudo muito bonitinho, tudo com muito carinho. E a loja criativa, né, de moda plus size, de Ana Maria, que é a melhor pessoa da vida. Né? Um beijo, amiga, muito obrigada também, Ana Maria, que tem uma loja aí dedicada às mulheres gordas, né, como eu. Se você é uma mulher gorda como eu, sabe a dificuldade que é de encontrar roupa. Então, passa na loja criativa, que lá tem as roupas mais bonitas e que cabe na gente, né? Que é o mais importante. Muito obrigada aqui ao pessoal que está nos ouvindo. Boa noite, Bruno Siebra. Bruno Siebra, meu diretor querido, que está sendo substituído aqui por Carlos Henrique, me abandonou, mas eu te amo mesmo assim. Boa noite, Luiz Fernando. Ana Maria Dantas, minha patrocinadora. Boa noite. Boa noite, Melissa. Sempre aqui com a gente. Muito obrigada. Bom, hoje a nossa conversa é sobre fé raciocinada, né? Sobre a fé. O que é ter fé para vocês? Vocês que estão me ouvindo aqui, que também estão no WhatsApp. Estou vendo aqui algumas mensagens no WhatsApp. Boa noite, amigas. Muito obrigada, viu, por estarem ouvindo. Não é para falar o nome, não falo, não. O que é fé para vocês? O que é fé? Qual é o entendimento, né, de ter fé? Ter fé é confiar. Algumas pessoas dizem que confiar em si mesmo, né? Inclusive, o dicionário traz essa definição de fé como confiar em si mesmo ou da crença em dogmas, né? Essa crença nesses dogmas religiosos, nas religiões, tanto que as pessoas têm o costume de classificar a fé, né? Fé católica, fé judaica, fé cristã. Então, a fé ela pode ter essas duas características, né? Logo, vocês sabem que aqui a gente vai falar sobre a fé religiosa, né? Sobre a fé de dogmas, porque é esse a abordagem do programa, né? No Espiritismo, nós temos uma prática de dizer assim, a nossa fé é raciocinada, né? A fé que Kardec propõe, que os espíritos, né, apresentam para Kardec, e Kardec propõe essa fé raciocinada, essa fé onde as pessoas não aceitam cegamente nada que lhe é dito, né?
Dentro desse aspecto, dessa fé raciocinada, a gente foge daquela situação de ter que acreditar em tudo que é dito, né? Uma amiga uma vez me disse: Tayane, se é raciocinado, não é fé. A fé tem que ser algo que se acredita e pronto, né? E o que é que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês. Enquanto vocês comentam, eu vou ler um trecho do Evangelho, que eu acho muito importante, né? Que é esse nosso livro guia, um dos livros, né, da doutrina, o Espírito Verdade. Dá uma mensagem, né? No capítulo 1, é no primeiro capítulo, item 8. E eu vou ler o terceiro parágrafo, né? Porque o item é grande. Eu vou ler só o terceiro parágrafo, para que vocês consigam ver qual o entendimento de Kardec, tá? Que ele tem uma fala mais bonita. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sobre o seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no reconhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão, e a razão não encontrou nada de ilógico na fé. E o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará, e se quiserem resistir-lhe em lugar de a ele se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Desde elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Amigos, aqui nessa mensagem eu marquei alguns pontos, né? E Kardec diz que a única possibilidade de se juntar ciência e religião seria através do conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as relações desse mundo espiritual com o mundo corporal. Isso é, basicamente, a doutrina espírita. A doutrina espírita nos traz esse entendimento e essa tentativa de explicar essas leis, né? E nós passamos a ver as coisas que antes eram sobrenaturais, né? As aparições, as comunicações, as coisas que pra gente era o maravilhoso e o incrível, como algo normal do dia a dia, do cotidiano, né? As leis do mundo espiritual são leis naturais, assim como as leis do mundo material. E nisso, eu vou ler aqui para a resposta de vocês, né? Boa noite, Roberto. Aninha, boa noite. Doutora Ana Guimarães. Michael Martins, boa noite. Maria Lucas, boa noite. Samira, boa noite. Boa noite, Paim. Paim tá me escutando. Eu fico tão feliz quando o Paim tá aqui. Bruno Siebra diz: fé para mim é uma forte crença, não sendo relacionada à religião. E acredito sim que fé e razão podem andar de mãos dadas em certos aspectos. Fé cega não é fé, é ilusão. Luiz Fernando diz que arrasou, Big Boys arrasou mesmo. Luiz Fernando diz que fé é uma das maiores apostas que o ser humano pode fazer por si próprio, vendo causalidade além do simples cotidiano do qual fazemos parte. É sempre além de nós mesmos e do outro. Isso. É justamente, eu chego a dizer, Luiz Fernando, que pode ser a negação dessa causalidade, né? A gente
acredita que nada é por acaso, não existe coincidência. Então, que tudo que existe um porquê por trás de tudo, né? Existe realmente um fundamento por trás das coisas que acontecem. E a fé raciocinada, ela é justamente entender quais são esses fundamentos, o que é que está por trás das coisas que acontecem, né? A fé cega, como diz Bruno, ela chega a ser uma ilusão, né? Porque a fé cega, ela é ignorante. Ela não tem conhecimento do que ela acredita. E também é dogmática, né? Ela está cheia de conceitos por trás. Conceitos estes que são colocados para a pessoa e a pessoa aceita sem verificar esses conceitos, sem verificar a veracidade disso tudo, né? Ana Cláudia diz que a melhor definição de fé está na Bíblia. A fé é a certeza das coisas que não vemos. A fé raciocinada proposta por Kardec não significa necessariamente comprovação material daquilo que crê, porque se fosse assim, realmente não seria fé. Penso que tentar cientificizar, amiga, usa as palavras mais fáceis, me ajuda. Cientificizar a fé é a própria ausência dela. Isso, porém, não significa uma fé aborrecida ou alienada, né? O que aliena, sei lá. Isso, exatamente. Materializar as coisas espirituais não é a proposta de Kardec, né? A proposta de Kardec é justamente que esses dois mundos, essas duas possibilidades, elas têm que coexistir, né? Elas coexistam. Então, as leis materiais e as leis morais e as leis espirituais, elas vão coexistir. Então, não é que, por exemplo, na lei da ação e reação, né? Na lei do karma. Essa é uma lei física, né? A lei da ação e reação. Mas ela tem uma aplicação, claro, nas suas proporções no mundo espiritual. No sentido de que a energia que eu emano através de uma ação, ela vai gerar uma reação e essa reação vai voltar para mim, de alguma forma, né? Então, nós temos aí uma interpretação dessas leis materiais, uma interpretação de sentir, né? Do sentimento, no campo do espiritual mesmo. Ana Cláudia diz, se eu provo cientificamente, não preciso ter fé. Porém, não é porque tenho fé que eu vou aceitar toda a crença imposta. Acho que é mais ou menos isso. É exatamente isso, né? A gente não deve e não pode acreditar em tudo que nos é dito. E é exatamente essa a proposta da fé raciocinada de Kardec, né? Nós entramos, amiga, no paradoxo, né? Então, se eu tenho fé, é porque eu acredito, eu tenho certeza daquilo, mas o meu questionamento e o crivo da minha razão é que me dão condições para ter essa certeza. E a fé espírita, né, ela traz um questionamento constante. Então, a gente não vai chegar nunca a um ponto em que eu creio de tal forma que nada mais que não vai mudar nunca. É isso aqui. Não é essa a experiência da fé espírita, né? Nós temos sempre que nós acreditamos nisso, mas estamos sempre questionando. Estamos sempre nos propondo a aprender. Estamos sempre nos propondo a entender melhor. Então, se eu encontro um outro dogma, uma outra doutrina, uma outra explicação que, passando pelo crivo da minha razão, ela tem mais elementos que me fazem acreditar, essa doutrina, ela não deve ser excluída simplesmente porque ela vai contra o que eu acredito, né? Porque essa é a fé ignorante. A fé ignorante, ela provoca, a fé cega provoca segregação cultural. Então, eu acredito que Deus é um homem branco de barba branca, velho. Se eu encontro uma outra cultura que acredita que, na verdade, Deus é uma mulher,
eu não vou aceitar. E para mim, aquilo que ela está dizendo vai ser uma espécie de absurdo, né? Então, a fé cega, porque eu estou tão apegada nesse dogma de que Deus é X ou Y ou Z, que eu estou tão apegado naquilo que eu deixo de pensar, né? Então, provoca uma segregação cultural, provoca violência, pode provocar guerras, né? Esse apego exagerado ao que eu acredito. Quando né, pensando nessa questão, muitas vezes, dentro do espiritismo, né, eu gosto de trazer as críticas que eu faço aqui no programa para dentro da nossa religião e dentro da nossa comunidade. Quantos espíritos a gente não vê por aí? E aí vocês podem me dizer isso, e eu, né, acredito que a maioria de nós aqui já viu um espírita que diz muito claramente: eu sou espírita kardecista, por medo de ser confundido com um bandista ou por medo de ser chamado de macumbeiro, porque está tão preso na sua fé, está tão cego, está tão fanático, que não consegue perceber que nós acreditamos na mesma coisa, basicamente. Né? Quantas vezes, eu conversando até com a doutora Ana Cláudia, né, que é evangélica, ela me diz: na igreja, o pastor falou assim. E eu digo: isso aí é um conceito espírita também, a gente acredita nisso. Né? E quantas vezes a gente não conversou e eu digo: isso aí é o conceito de caridade moral. E ela: isso aqui é o conceito de não escandalizar os irmãos, é assim. Isso aí é o conceito de caridade moral. Então, nós temos as mesmas práticas com conceitos diferentes. E manter a nossa mente e a nossa fé aberta a isso, a entender isso, é muito importante. Para que a gente não violente o outro, para que a gente não coloque um irmão numa situação de ter medo do cristão. Né? Eu tenho um amigo que já me disse isso. Eu tenho pavor de falar de religião perto de qualquer cristão, porque eu sei que eu vou ser atacado, eu sei que eu vou ser julgado. Aonde está o ensinamento do Cristo? Aonde está o nosso aprendizado? Quando a gente julga um irmão simplesmente porque ele acredita num Deus, que o Deus é mulher, no caso dele. Ele é bruxo e ele acredita numa deusa. E por isso, porque eu acredito que só a minha fé em Cristo, só a minha fé pode salvar, eu vou julgar esse irmão, entende? Então, a fé cega, ela se espalha em todas as religiões, infelizmente. Né? A gente tem o costume de falar que a fé cega é só nas religiões mais tradicionais, né? Nas religiões que têm uns dogmas mais fechados, que tem até questões de roupa, de vestimenta, disso, daquilo, de tão fechado que é o dogma. Mas nós também, espíritas cristãos que somos, também praticamos essa fé cega. Né? O Conexão Espírita, ele está aqui para justamente dizer para você, meu irmão, que é espírita, olhe um pouquinho para a sua fé. Se a sua fé não está sendo cega. Porque a gente estuda tanto a fé raciocinada, e porque a gente vai acreditar que só a forma que eu trabalho, só a forma que eu faço as coisas, ou só a forma que eu acredito está certa. Né? Então, essa fé intolerante, ela perpassa todas as religiões. E a fé raciocinada, ela traz a transcendência das inteligências. Ela traz até o próximo programa aqui, né, na sequência do professor Rafael, ele vai falar dos tipos de inteligência. E a fé raciocinada, ela traz justamente essa questão de como nós acolhemos as inteligências. Porque o meu entendimento da vida pode ser diferente do seu, porque as nossas inteligências são diferentes. Mas não significa que eu estou mais ou menos evoluída. Entende? E também, Michael, vou botar um comentário, peraí. Agora que apareceu o comentário para mim, Michael. Minha experiência de fé tem sido acreditar em Deus, mesmo diante das tempestades. Pois é. Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita, ele diz que fé é confiar. Fé não é acreditar. Fé é confiar. Né? Não é acreditar em Deus.
É sim confiar, saber que você está sob a proteção, sob a proteção de um ser superior. Então, a gente acredita em Deus e a gente tem fé porque a gente confia que existe um anjo, existe sim um anjo da guarda que nos acolhe, que nos cuida, né? Existe esse anjo da guarda porque nós temos um Deus que é amoroso, que é justo, né? Basicamente, a crença da fé em Deus, ela passa sempre pelo seguinte, pelo menos para mim, né? E é o que Kardec coloca também, é pensar a existência de Deus sempre do ponto de que não se pode imaginar Deus sem um atributo da infinita perfeição. Tá? Esse atributo da infinita perfeição de Deus não pode ser retirado. Então, em qualquer situação, em qualquer coisa, qualquer crença que lhe seja imposta, né? Como a Ana Cláudia fala no comentário dela, qualquer crença que lhe seja imposta, se naquela crença, naquela situação, você passa pelo crivo da sua razão, né? Você pensa que aqui um Deus todo bondade, todo justiça, infinitamente perfeito, infinitamente justo e bom, agiria dessa forma? Se tira qualquer desses atributos de Deus na infinitude da perfeição, se um Deus que julga, um Deus que condena, um Deus que pune, é um Deus justo e bom, um Deus que coloca os filhos dele na terra, cria todos do mesmo jeito, e aí coloca na terra. Só que aí um nasce em Várzea Alegre, pobre, com os filhos filho da terra, trabalhando na roça, sofrendo, passando fome, e o outro nasce em Dubai, rico, com muito dinheiro. Então, só essa criação e essa colocação dessas duas criaturas, um Deus que é todo justiça, faria isso? Se a resposta for sim, você consegue acreditar nisso. Se a resposta é não, logo passa-se a procurar outra resposta para essa pergunta. Né? Essa é a fé raciocinada. Nós vamos raciocinar a moral filosófica, né? É da racionalização dentro do que é humano. Então eu, que sou humana, faria isso? Se nem eu, que sou imperfeita, faria, porque Deus faria. Né? Então, tem por exemplo, dois filhos. Se imagine nessa situação, você tem 2 filhos. Você pegaria o seu filho mais velho e colocaria... Né, você teve 2 filhos gêmeos, que é para não ter nenhum mais velho. Você pega um deles e colocaria para morar num palácio e o outro para viver apanhando, sofrendo, passando fome? E aí, no final da vida desses 2 filhos, você olharia para eles e diria... pronto, agora você foi... Vamos ver aqui quem foi bom e quem foi ruim, porque aí eu vou saber quem que eu vou colocar fazendo tal coisa ou nesse palácio, ou quem que eu vou dar essa recompensa. Como esperar que 2 pessoas com 2 realidades tão distintas sejam julgadas da mesma forma? Né? Isso é um questionamento aí da sociologia há muito tempo, né? De como que a gente espera aquela teoria da meritocracia, que todos conseguem, né? De que todos vão chegar no topo, é só querer chegar no topo. Só que nós vivemos uma sociedade que não nos permite, não nos fornece as mesmas condições. Então Deus criaria os filhos dele, colocaria cada um, ele tem os preferidos dele? Deus teria os preferidos? Se a resposta for sim, e para você a resposta de que Deus sim tem os preferidos e tem as pessoas que ele mima e que ele dá mais coisas e que ele cuida melhor, e tem os menos preferidos que ele não liga e que deixa sofrer mesmo, se para você isso é justiça e faz sentido, tudo bem, tá? Eu não tô aqui para dizer que você tá errado, não, tá tudo bem. Mas passe primeiro por esse crivo. Veja se o que você acredita realmente se encaixa na perfeição de Deus.
Raciocine a sua fé. Não é para você pegar a sua fé e jogar numa fórmula matemática e ver se realmente Deus criou o mundo em 7 dias e fazer as contas para ver se isso aqui bate. Não é isso. É para que você veja as atitudes que você toma, o Deus que você acredita, as crenças que te propõem que você acredita e passe o crivo da sua razão. Seria isso, e quando você, nas suas atitudes, você pensa, Jesus aprovaria? Então, para eu acreditar numa crença, num dogma, eu tenho que perguntar, esse dogma faz esse Deus ser todo bondade, todo justiça, independente se ele é homem, se ele é mulher, se ele é indígena, se ele é branco, se ele é loiro, se ele é ruivo, independente. Passa pelo crivo da infinita perfeição de Deus e as minhas atitudes seriam atitudes aprovadas por Jesus? Então são duas perguntas básicas que trazem para a nossa fé um grau de raciocínio que é importante e que tira de nós a intolerância, né? Tanto a intolerância religiosa como a intolerância social, né? Traz para perto, agrega as culturas, ao invés de estar afastando os irmãos. Né? Você acha que você está num local onde as pessoas te olham torto porque você é de uma forma, você não vai voltar nesse lugar. Né? Então, se eu, pelo menos, se eu estiver num local que a pessoa me distrata, eu vou embora. Quero conversa. E vou embora. Ninguém vai frequentar uma igreja, ninguém vai frequentar um templo, ninguém vai frequentar uma roda de uma comunidade onde a comunidade não te aceita. E será que a gente não aceitar o irmão, Jesus aprovaria a não aceitação, a exclusão do irmão? Né? Michael diz, me fiz essa pergunta quando fui questionado por ir a um culto. Será que Deus, Jesus, não participaria? Exatamente. Participaria, né? A resposta é sim. E Jesus aprovaria o fato de você ter ido a um culto e ter recebido uma oração e ter se colocado em adoração junto com outros irmãos? Para a minha crença, a resposta é sim. Né? Se para esses irmãos a resposta é não, o problema é deles. Mas para você, sabe, nós temos que parar de nos questionar o que o outro pensa. O que importa mesmo é se Jesus aprova e se casa com e se é compatível com a perfeição de Deus. Então, essas coisas são perguntas simples que Kardec nos propõe, né, para que a gente possa pensar o espiritual, raciocinar e refletir sobre as nossas crenças, sobre o que nós acreditamos, sem medo. Umas pessoas já me disseram, Tayane, tu não tem medo? Tu se questiona tanto, fala tanto dessas teorias de Deus e tal, tu não tem medo de um castigo, não? E a resposta é não. Porque o Deus que eu acredito, ele não castiga as pessoas por pensar. Porque se ele não quisesse que eu pensasse, ele não teria me dado a capacidade de pensar. Então, Deus não me daria a capacidade de pensar e depois me puniria por isso. É como se eu pegasse um brinquedo, entregasse para uma criança e dissesse para ela, brinque. E aí ela brinca e aí eu puno ela porque ela brincou. Então, não faz sentido na minha concepção, né? Na minha razão. Então, a minha fé é raciocinada nesse sentido, de que passando dentro da moral filosófica, né? Dentro da moral humana, se a moral humana reprova aquilo, se Deus, que é infinitamente perfeito, justo e bom, ele também vai reprovar, né? E se Deus, se tem pessoas orando, né? Jesus mesmo disse, 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei lá. Então, pode ter certeza, amigo, que ele estava no culto. E todas as vezes, tá? Eu sempre digo isso. Todas as vezes que me chamam, eu vou. E uma vez a gente foi a um culto e um pastor... Eu tô estourando meu tempo, Carlinho, mas já termino. Só contar essa história. Tava um pastor falando mal do espiritismo, né?
Eu não sei o que acontece. Eu acho que é uma conexão, eu não sei o que acontece, mas sempre tem. E aí, o pastor falou, né? Um amigo aí que disse, olha, que eu tava vendo a hora tu levantar e falar, né? Aí eu disse, não, eu jamais faria isso. Eu estou na igreja dele, eu estou na casa dele, e ele tem direito de expor o pensamento dele, a doutrina e o dogma da igreja dele. Se ele não tivesse fazendo isso, eu ia achar estranho, né? Mas eu não sou obrigada a aceitar e nem a concordar com o que ele diz. E é isso, né? A fé seria um fenômeno individual e coletivo? Luiz Fernando, a fé ela é um fenômeno coletivo no sentido de da fé interpretada como dogma, como crença em dogma, né? Aí sim, é um fenômeno coletivo, porque ela traz esse entendimento, ela traz um dogma único para aquela comunidade. E ela também é um fenômeno individual, né? Porque dentro daquela comunidade, mesmo todos obedecendo aqueles dogmas, pode haver pessoas que não concordam 100% ou não acreditam totalmente nesses dogmas, né? Que é muito comum. Mesmo nas religiões que a gente frequenta, né? Que a gente conhece, e é muito comum. Inclusive, dentro do espiritismo, é muito comum se dizer, eu acredito, mas tem umas coisas que não entram meio na minha cabeça. E tá tudo ok, né? Essas coisas que não entram meio na sua cabeça, raciocine sobre elas, pense sobre elas, medite sobre elas e tá tudo bem. A fé, ela tem que ser algo bem próximo, assim, né? Tem que ser algo nosso, no sentido do fenômeno individual. E no fenômeno coletivo, também também deve ser pensado e discutido, mas em coletivo, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a resposta é sim. Menino, deixa de amagar aí, viu? Tô vendo vocês amagando aí no bate-papo. Então, vamos para as esperidicas, que a Carlin tá aqui, batendo o dedo no relógio. Bruno, Carlin tá me pressionando. Esperidicas, vamos lá. Tô brincando, gente, não tá não, ele é um amor. Esperidicas. Olha, a primeira esperidica é um curso chamado Trabalhador Espírita, um Guardião da Vida. É um treinamento, né, para prevenção do suicídio. Esse curso vai ter lugar dia 12 de setembro. É um domingo, é online, às 8 horas, tá? De 8 até meio-dia. E aí, um Guardião da Vida, o nome. E é feito, né? O curso é pelo Grupo de Espíritas a Favor da Vida e pela Fundação Espírita do Ceará. E, gente, vai ser muito interessante. Muito mesmo. Vale muito a pena ir a participar, tá? O card tá aqui. E também a gente vai postar lá no Espiritismo VA, tá? @Espiritismo VA. Dá uma olhada, se inscreve, tá? Luiz Fernando, se inscreve. Tem um link, tá? Quem quiser o link pode me pedir, ou pode pedir lá no Instagram do Espiritismo VA, que a gente manda o link, tá? As vagas são limitadas e vai ser muito, muito, muito bom. A segunda esperidica é o site Kardecpedia, kardecpedia.com. Tem todos os livros da obra, né, do Pentateuco e os livros do Chico Xavier. Tem muita coisa boa lá. Dá uma passada no site. É muito bom mesmo. E a terceira esperidica da noite é o estudo do céu e o inferno. Pessoal, é mais do que uma esperidica, é um convite. Toda segunda-feira, às 18 horas, né, o grupo espírita Bezerra de Menezes, aqui de Várzea Alegre, está promovendo esse estudo online do livro O Céu e o Inferno. É um grupo de estudos, tá? Não são aulas, são um grupo de estudos onde as pessoas se reúnem e conversam e estudam juntas e raciocinam a sua fé juntas, né? Estejam convidados se desejarem participar, tá? Vamos colocar
Também é só falar com a gente no @espiritismova, que a gente inclui vocês no grupo e vamos participar, vamos estudar junto com a gente, tá? E a quarta dica, que é uma extra aqui que eu adicionei, o evangelho, né? Nós estamos fazendo o evangelho presencial no sábado e na terça-feira. Na terça, às 18 e no sábado, às 19, lá na Casa Espírita Bezerra de Menezes. O evangelho é presencial e o estudo do céu e o inferno é online, tá bom? Então, qualquer dúvida pode mandar no @espiritismova, tanto no Instagram como no Facebook. É o mesmo @. Coloca lá, manda mensagem pra gente, se comunica. Quero participar do estudo, ou quero ir pro evangelho. Sejam muito bem-vindos, sintam-se convidados. Todo mundo, se você não tá ouvindo aqui ao vivo, mas está me ouvindo depois, que eu sei que tem algumas pessoas que assistem depois, esse convite se aplica a vocês também, tá? Bom, como eu já estourei meu tempo, vou fazer uma pequena oração rapidinha, que Jesus esteja com vocês, que Maria Santíssima atenda as vossas preces, que a sua fé seja uma fé de amor, de esperança, e que Jesus esteja sempre com você, e aí, assim como a espiritualidade na qual você acredita. Que o seu anjo da guarda te proteja, e até quinta-feira. Boa noite, meus amigos. Muito obrigada por me ouvir até aqui.